Oi, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos continuar a estudar a Primeira República no Brasil. No vídeo passado falamos um pouquinho sobre a crise do Segundo Reinado e justamente a proclamação da República. No vídeo de hoje nós vamos ver algumas das características deste novo regime de governo. Então, retomando, no dia 15 de novembro de 1889, tropas revoltosas comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca ocuparam o quartel-general do Exército do Rio de Janeiro. Na verdade, Deodoro da Fonseca nem estava no dia do acontecido. Estava doente, estava em casa e só participou ali no, vamos dizer assim, uns 45 do segundo tempo. E não participou de todos os acontecimentos do dia 15 de novembro. Dom Pedro II foi tirado do poder. Recebeu uma carta dizendo que a família real tinha 5 dias para deixar o país. Fato que acabou acontecendo. Então, a família real portuguesa brasileira, né, deixou o país alguns dias depois e retornaram ali para a Europa. Dom Pedro II acaba falecendo anos depois em Paris. No dia seguinte, 16 de novembro, é instaurado um governo provisório, liderado pelo Deodoro da Fonseca. Então, o primeiro presidente da nossa história foi um militar, foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um republicano de última hora, como se diz, porque ele era amigo do Dom Pedro II e relutou aí bastante em participar do movimento republicano. E aí, assim, como eu disse no vídeo passado, a palavra república, ela vem do latim, república, que significa coisa pública, coisa de todos. Então, pelo significado da palavra, república é um sistema de governo que deveria atender aos interesses de todos, porque é uma coisa de todos, então de toda a população, sem exceção. Mas, como nos mostra aí o quadro do pintor Benedito Calixto, não houve participação popular mais uma vez. Assim como na independência, em 1822, o povo brasileiro não participou da proclamação da República. Segundo Aristides Lobo, que era o propagandista da República, ele dizia que o povo, que deveria ter sido protagonista dos acontecimentos, assistiu a tudo bestializado, como se estivesse vendo uma parada militar. Então, quando eles saíram gritando pelas ruas do Rio de Janeiro, viva a República, o povo nem sabia o que era isso. E assim, né, na vida da população mais humilde, mais pobre, não mudou nada. Eles sabiam que o Dom Pedro II tinha ido embora e que agora o Brasil era governado pelo Deodoro da Fonseca, mas assim, né, seu dia a dia, né, mais uma vez, nada mudou. Então agora o Brasil é uma república, um novo sistema de governo. Então precisávamos decidir qual projeto republicano prevaleceria neste novo governo. Na verdade, se o significado da palavra república fosse, né, levado aí ao pé da letra, seria um governo para atender aos interesses de todos. Só que essas pessoas que defendiam a ampla participação do povo neste novo regime foram chamados de republicanos radicais. E aí, né, deixa de lado. Então, vocês são radicais. Nós não queremos o povo no poder. Lembrem-se que a República foi proclamada por uma elite, de homens brancos ricos, que queriam que seus interesses prevalecessem. Os interesses das camadas médias urbanas e da burguesia industrial, de ter um maior espaço de participação política na vida, né, nacional e acelerar a modernização econômica, também foi, né, um pouco deixado de lado. Nós temos aí um mix de projeto positivista e projeto das oligarquias estaduais. Os militares positivistas defendiam um governo centralizado e forte. O positivismo foi uma doutrina criada na França no século XIX por um estudioso chamado Auguste Comte, que defendia a aplicação das ciências exatas e das ciências da natureza na organização da sociedade. Para o Auguste Comte, o progresso só seria alcançado através da ordem. Então, para que um país se desenvolvesse, era necessário ter ordem para ter progresso.
É daí que vem o lema da bandeira republicana, ordem e progresso, é um lema positivista. E junto com as ideias positivistas estavam os interesses das oligarquias estaduais. Lembrem-se que oligarquia é um pequeno grupo de pessoas no poder, ou um governo controlado por poucas pessoas. No caso aqui, as oligarquias cafeeiras, que defendiam o federalismo, ou seja, que os estados tivessem autonomia administrativa, que tivessem liberdade para resolver as suas questões. O Brasil é organizado assim até hoje, no sistema de federalismo. Por que os cafeicultores defendiam isso? Porque eles estavam defendendo seus interesses. Se os estados cafeicultores tivessem autonomia para, os governadores estaduais, para administrar o seu estado, obviamente que os interesses dos cafeicultores prevaleceriam. Como um novo país, nós precisávamos de novos símbolos. Símbolos são representativos de qualquer nação. Eles dão a ideia de unidade do povo, de união do povo. E também eles transmitem determinadas ideias que os governantes pretendem. Os principais símbolos nacionais são a bandeira, o hino e um herói nacional. Então, todas as histórias de todos os países acabam tendo a bandeira, o hino e algum herói como significativos para a sua história. A bandeira do Brasil, usada de 1822 a 1889, é a que eu estou olhando aqui, a primeira à minha esquerda, a bandeira imperial. A República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889 e entre os dias 15 e 19 de novembro foi usada uma bandeira provisória, que é esta maior aqui, que é, sim, parecida com a bandeira dos Estados Unidos. Até brinquei com os meus alunos em sala, aquele copia, mas não faz igual. Um Ctrl+C, Ctrl+V e mudou as cores aí da bandeira. Até que a bandeira republicana ficasse pronta. As formas geométricas entre a bandeira imperial e a bandeira republicana são as mesmas, um retângulo verde e um losango amarelo. Na bandeira republicana, o losango foi diminuído. Na bandeira imperial, o verde é a cor da dinastia de Bragança, família de Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. O losango amarelo é a representação da dinastia de Bourbon, da Imperatriz Leopoldina. Os símbolos ali no meio da bandeira imperial, eles são representativos da monarquia. Então, a coroa, o brasão em verde. Ali no centro, as estrelas representam as províncias, que é como os estados eram chamados. Bem no meio ali da bandeira tem uma cruz em vermelho e um instrumento de navegação em amarelo chamado de esfera armilar, homenagem às grandes navegações portuguesas. E unidos por um lacinho estão dois produtos que o Brasil exportava bastante: o café, à minha esquerda aqui do que eu estou olhando, que tem as frutinhas vermelhas, e o tabaco, que eram, como eu disse para vocês, dois produtos que o Brasil exportava bastante. Todos esses símbolos relacionados à monarquia foram substituídos pelo disco celeste, o lema positivista ordem e progresso, e as estrelas representativas dos estados brasileiros. Lógico que as estrelas da primeira bandeira republicana não correspondem ao mesmo número de estrelas que nós temos hoje na nossa bandeira, porque novos estados foram sendo criados, ao longo da nossa história. O último estado a ser criado foi Tocantins. Então, ao longo da nossa história republicana, os novos estados que foram sendo criados foram acrescentados aí como estrelinhas na nossa bandeira. Precisávamos de um hino nacional. O hino nacional, ele conta um momento importante da história do país. Então, tem que ser algum acontecimento bem significativo para poder ser colocado no hino, porque a população vai cantar este hino. É a ideia de identidade nacional. O hino da Proclamação da República já tinha. É outro hino. Inclusive, muitos brasileiros não conhecem o hino da Proclamação da República.
Do ponto de vista europeu, se a gente analisar a história do ponto de vista europeu, o Brasil era um país relativamente novo. Então não tem uma história longa, né, como a Europa. Então os republicanos, a elite republicana que proclamou, né, esse novo regime, buscar na nossa história alguma coisa que pudesse entrar no hino. No segundo reinado, assim, sabe, descartado, não queremos nada do segundo reinado. E justamente eles acabaram com este período. Aí você volta na história do Brasil, aí é o primeiro reinado. E assim, né? Monarquia de novo. Antes disso, é o Brasil colônia. Então, assim, o que nós vamos colocar no hino nacional brasileiro? O momento em que Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, proclamou a independência do Brasil. É um momento em que o Brasil se separa de Portugal e se torna, né, um país livre, independente, como nós vimos aí, né, no ano passado, no 8º ano, que os alunos do 8º ano ainda verão este ano. Então, assim, o hino nacional conta a história do momento da independência do Brasil, quando as margens plácidas do Riacho Ipiranga, as margens calmas e tranquilas, Dom Pedro deu um grito, um brado forte que provocou um eco, né, pelo país. E o sol da liberdade, naquele momento, em raios brilhantes, cintilantes, brilhou no céu da pátria. Então, lógico, e a citação aí ao povo heróico. Povo que, como, né, já falamos várias vezes, não participou nem da independência do Brasil, nem da proclamação da República. É um hino difícil de ser cantado? Sim, pelo, vamos dizer, o estilo literário que estava na moda na época em que o hino foi composto. Mas, assim, já foram feitas pesquisas entre a população brasileira e muitas pessoas, assim, sabe, gosto do hino, gosto. Sabe cantar? Não, né? Porque ele é difícil mesmo. Não sei se vocês viram aí, anda circulando um vídeo pelas redes sociais com uma voz de uma criança, né, cantando o hino nacional brasileiro, da maneira dela, né? Mas é um hino difícil mesmo, com palavras difíceis, mas que conta a história, né, do momento em que o Brasil se torna independente de Portugal. Precisávamos também de um herói nacional. Aquela pessoa que deu a vida pelo povo brasileiro, sabe, aquela coisa assim, dramática, para dar uma coisa assim de, nossa, olha, mostrar que a pessoa era realmente importante. Lembrem-se que a República foi proclamada por uma elite branca. Então, eles foram buscar na história do Brasil quem pudesse representar esta elite branca. Só que aí descarta o segundo reinado, descarta o primeiro reinado, sobre o Brasil colônia. No Brasil colônia, aconteceram dois movimentos importantes, no século XVIII ainda, que são os movimentos separatistas. Movimentos que falavam em separar a região onde eles aconteceram de Portugal. Pela primeira vez na história do Brasil se falou sobre separar de Portugal. Esses movimentos foram dois, então. Vou de trás para frente, ou melhor, de frente para trás. Em 1798, aconteceu a Conjuração Baiana, um movimento que pretendia separar a Bahia de Portugal e implantar uma república igualitária. Movimento que no começo tinham pessoas de elite participando, só que aos poucos a população pobre e negra de Salvador se identificou com o movimento e muitos membros de elite caíram fora. Então, a Conjuração Baiana, conhecida como movimento de negros e pobres, que teve 4 dos seus líderes, 2 soldados e 2 alfaiates, negros e pobres, enforcados e esquartejados. Só não teve um 5º enforcado e esquartejado porque o homem fugiu e nunca mais teve notícia dele. Para a elite que proclamou a República,
Este movimento não servia, porque eles eram homens brancos e ricos. Eles jamais admitiriam colocar como heróis nacionais homens negros e pobres. Então essa é a conjuração baiana, que durante muito tempo ficou esquecida aí até pelos próprios historiadores. Faz pouco tempo que, né, o movimento tem sido trazido de volta aí, tem muita coisa para ser estudada ainda. O outro movimento, de 1789, é a Conjuração Mineira, movimento que pretendia separar Minas Gerais de Portugal e criar uma república, uma universidade em Vila Rica, dar liberdade comercial para as pessoas em Minas Gerais, um movimento que foi liderado por pessoas de elite, um movimento que começou um descontentamento por conta do aumento dos impostos que a coroa portuguesa cobrava sobre o ouro. Então era um movimento de mineradores, essencialmente, pessoas brancas e ricas. E dentre os participantes deste movimento estava o alferes, soldado de cavalaria, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Cuidado, Tiradentes não era pobre, porque se ele fosse pobre, ele não teria participado de um movimento de elite, de mineradores, intelectuais, até padres participaram. Dentre as pessoas que participaram do movimento, Tiradentes era o menos rico, vamos dizer assim, embora esse termo nem seja muito, né, gramaticalmente falando, correto. Tiradentes, ele tinha escravos, já se sabe disso hoje, e ele acabou sendo o único que acabou tendo a sua pena de morte, né, confirmada. Inclusive, a sentença de morte dele foi redigida por Dona Maria I, a Louca, que era a rainha de Portugal. Tiradentes, que foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. E aí as partes do corpo, os 4 quartos, foram espalhados no caminho entre Rio de Janeiro e Vila Rica. Está aí o herói nacional. Tomem cuidado, eu não estou dizendo que a figura do Tiradentes não foi importante para a nossa história, ela foi sim. Ele foi um homem importante dentro do contexto do século XVIII, da luta dos colonos brasileiros contra o rigor da metrópole portuguesa. Então ele foi importante. Está aí o herói nacional porque um homem branco participou de um movimento de elite branca mineradora. Para as elites que proclamaram a república, perfeito, encaixa naquilo que eles querem. E aí, para passar a imagem de um herói que deu a vida pelo povo brasileiro, pelo povo, o pintor Pedro Américo foi chamado para retratar o Tiradentes esquartejado, dando uma carga dramática à situação. O Tiradentes tinha barba e cabelo comprido? Muito provavelmente não, porque ele era um militar. Militares não têm barba e cabelo comprido. Dá-se a ideia, então dentro dessa ideia do drama, vamos retratar, aliás, o Pedro Américo, vou retratar o Tiradentes como se fosse a imagem de Jesus Cristo, o Jesus Cristo branco europeu. E aí dá um impacto, é o impacto que os republicanos queriam. Então, assim, olha, parece Cristo. Então, encaixam todas as peças nessa questão do herói nacional. Então, de novo, não estou tirando a importância do Tiradentes na história do Brasil, não é isso. Dia 21 de abril, inclusive, é feriado, dia de Tiradentes. Mas nós temos que analisar o contexto, né, em que essa figura do herói Tiradentes foi criada justamente por conta disso que eu falei para vocês. Ele é um homem branco participando de um movimento de homens brancos e ricos. Agora temos a nossa bandeira, nosso hino nacional e o nosso herói. Então, a República no Brasil está se construindo. Nesse novo momento da história do nosso país, nós precisamos de uma nova Constituição. A Constituição que estava em vigor era a de 1824, do primeiro reinado. Então, assim, não serve mais. O Brasil agora é uma república. Nós precisamos atender aos projetos dos militares, das oligarquias, das classes médias urbanas e da burguesia.
Então, em relação à Constituição de 1824, bastante coisa mudou. Essa Constituição foi promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891. Promulgada, diferente de outorgada, como foi a do Império. Outorgada imposta. Então, Dom Pedro I impôs uma Constituição aos brasileiros. Essa não, promulgada. Os artigos são discutidos entre os deputados que estão reunidos na Assembleia Constituinte para fazer o conjunto de leis do nosso país. Ela foi inspirada nos princípios republicanos clássicos, a autonomia entre os poderes e eleições periódicas, de tempos em tempos, para o executivo e o legislativo, que é assim até hoje. Então, de tempos em tempos, nós elegemos os membros do executivo, que são prefeitos, governadores e o presidente da República, e os membros do legislativo, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Para o judiciário não há eleição periódica, é um outro jeito. Foi instituído o federalismo, então a Constituição do Brasil foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos, e esse regime federalista, ele persiste até hoje. As províncias passam a se chamar estados e os presidentes de província passam a se chamar governadores estaduais. E o nome oficial do Brasil passa a ser Estados Unidos do Brasil, até 1967, quando os militares mudaram, na Constituição de 67, o nome para a República Federativa do Brasil, que é o nosso nome até hoje. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre os nomes que o Brasil já teve. Também acabou o poder moderador, que era aquele poder da Constituição de 1824, que era o quarto poder, que era privativo do imperador, então assim, só o imperador que exercia, que se sobrepunha aos outros três poderes. Então, o poder moderador, na verdade, ele mandava nos outros três poderes. Então, acabou esse quarto poder e foi instituído os três poderes, divisão feita, aliás, pelo iluminista Montesquieu no século XVIII, executivo, legislativo e judiciário independentes entre si. Que é assim também que o nosso país funciona até hoje. Cada um dos três poderes tem a sua função bem definida e a função deles um deve fiscalizar o outro para evitar abuso de poder por parte de alguém, baseado naquilo que o Montesquieu já falava no século XVIII. O voto agora passa a ser direto. Na Constituição Imperial ele era indireto. Para ser eleitor, você precisa ter uma determinada renda para votar num candidato X, que vota no candidato Y, então você vota indireto. Agora não, direto. Você podia escolher diretamente seu candidato para cargos do Executivo e Legislativo. Só que o voto é aberto, ele não era secreto, ele era aberto. Você tinha que ir lá na sessão eleitoral e falar na frente de todo mundo em quem você vai votar. Então, voto direto e aberto para homens alfabetizados maiores de 21 anos, independentemente da renda. Teoricamente, ricos e pobres poderiam votar, mas assim, homens alfabetizados maiores de 21 anos no Brasil no início do século XX eram ricos. Pouquíssimos pobres eram alfabetizados. Vamos falar disso no próximo vídeo, inclusive. Não podiam votar mulheres, mendigos, homens analfabetos, negros, militares sem patente de oficial, que são cabos e soldados, e membros de ordens religiosas. Não sobrava ninguém quase. Por isso aquela tabela que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Quase, dependendo da época, entre 94% e 98% da população brasileira não votava. Então, cadê a república, né? Cadê a coisa para todos? Na prática, não existia. Essa Constituição também determinou que a igreja fosse separada do Estado. Não tem mais religião oficial. Durante o Império, a religião católica era a religião oficial. Agora não tem mais isso. Igreja é igreja, política é política. Não tem mais religião oficial e foi estabelecida a liberdade de culto. Então, você tem direito a ter a religião que você quiser. Foi também permitida a liberdade de associação e de reunião sem armas. Então, você pode se associar, você pode criar grupos
grupos políticos, grupos, sei lá, de leitura, sei lá, qualquer grupo sem armas. E os réus passaram a ter direito de defesa, porque no Império não tinha, porque lembra que o imperador era o poder moderador, então não tinha direito de defesa, e se instituiu o habeas corpus, que existe até hoje, que foi tirado durante a ditadura militar. O habeas corpus é um princípio do direito que garante que o indivíduo seja protegido de atos abusivos do Estado. Dependendo do caso, não sou especialista em direito, o advogado pode entrar com pedido de habeas corpus para que o réu responda ao processo em liberdade, mas depende do caso. Mas o habeas corpus é sim importante, porque ele protege o cidadão brasileiro na medida em que você não pode ser preso sem justificativa, você não pode ficar preso sem ter um julgamento, então você tem direito a um julgamento, e isso, né? Você também não pode ficar preso sem que esses trâmites aí da justiça, né, ocorram. Então essa é a base da nossa nova Constituição, que aliás é a segunda Constituição da história do Brasil. Esse quadro do pintor Aurélio de Figueiredo mostra o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, que estão em trajes militares ali bem no meio do quadro, jurando obedecer à Constituição. Percebam que na parte central do quadro, né, a cena principal do quadro, só tem homens brancos. E lá em cima tem umas mulheres. Só que as mulheres estão ali como espectadoras. Elas não estão participando. Percebam a diferença? Ali no centro, então ali onde as coisas foram feitas, sabe? A Constituição foi feita ali, são homens brancos. As mulheres estão ali acompanhando, provavelmente esposa de alguém, assim, né? Então, para fechar essa parte, guardem essa característica que eu coloquei aqui no quadrinho. A República Brasileira foi um projeto elitista, que beneficiou as elites, e excludente, que excluiu a grande maioria da população da vida política do país. Ainda temos que falar sobre as características dos nossos primeiros governantes, mas isso fica para o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar aqui como tela final a parte 1 do vídeo, caso você ainda não tenha visto ou tenha ficado com alguma dúvida. No próximo vídeo, a gente continua falando sobre esse período tão importante da história do país.